Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente. Começa a partir de agora pelo conteúdo liberado Play, também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdades. Hoje, programa de número 35 da terceira temporada. E olha, gente, essa semana a gente teve aí a experiência de um carnaval diferente. A gente viveu a experiência de um carnaval em casa. Uma coisa que a gente jamais imaginou que fosse acontecer, né? Da gente poder curtir os dias de carnaval em casa, acompanhando as programações da TV aberta, aliás, que foram péssimas também, de um modo geral, né? Claro, também da TV fechada, muita série, muitos desfiles antigos pra gente assistir, seja através do YouTube, seja através do Globoplay, né? Pra quem curte acompanhar. Mas foi, assim, de um modo geral, uma experiência muito válida para que a gente possa ter a consciência, a reflexão, né? Sobre esse momento que a gente está passando. O Rio de Janeiro, em específico, que é aqui da onde a gente está falando, que é onde eu moro, que é onde a gente faz o nosso programa, tem atravessado, assim, dias muito complicados. Não só por conta da pandemia, mas também por causa do desrespeito das pessoas, daquelas pessoas que querem quebrar a quarentena, que querem quebrar as regras. Então, eu acho que diante disso tudo fica um grande alerta, né? Nós somos responsáveis por nós e pelos outros. E esse período da pandemia veio para ensinar isso pra gente, veio para ensinar o quanto a gente tem que se preocupar com a gente e se preocupar também com o outro, porque é como eu digo aqui, né? Eu cuido de mim, você cuida de você e a gente cuida do mundo, mas isso precisa ser levado muito a sério. Ficar em casa é uma necessidade muito grande. Para quem não pode, que precisa sair para trabalhar, enfim, que use máscara, que sempre se higienize com álcool gel, com álcool 70%, mas que não abra mão de se lavar, né, principalmente as mãos com sabão, com sabonete, com sabão, isso tudo é muito importante. Então são coisas assim que a gente está reaprendendo a viver, são regrinhas novas que a gente está reaprendendo a se comportar, né, que a gente está tendo como base para as nossas vidas. E eu acho que, diante disso tudo, essa experiência que a gente teve de carnaval veio apenas para trazer uma única mensagem. A gente pode sim. Se a gente conseguir se juntar, se a gente conseguir se unir, a gente pode melhorar um pouco esse quadro que a gente está vivendo. Mas isso, claro, depende de cada um. Então você aí do outro lado, faça sempre a sua parte. Participe aqui com a gente do Trago Verdade através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinez. Lá, gente, vocês podem mandar suas perguntas, as suas dúvidas, as suas sugestões, os seus comentários, que eu vou ter sempre o maior prazer em responder. A gente tem trocado também muitas ideias sobre Big Brother Brasil, né? O BBB 21. Tem muita gente no Instagram que conversa comigo e é sempre muito bom a gente conversar de forma saudável e trocar informações, né? Uma outra forma da gente manter contato é através do site da USBR TV. Lá você encontra toda a programação da emissora, claro, conhece um pouco também sobre os bastidores, conhece os nossos apresentadores e fica por dentro de tudo. E você também pode ter todo o conteúdo da USBR TV na palma da sua mão. Basta que você baixe gratuitamente, né, através da loja do seu celular, o aplicativo. Esse aplicativo, além de ser gratuito, ele também traz informações, tem um conteúdo incrível e você concorre a prêmios. Então, não perca tempo. Entra lá na loja, baixe o aplicativo e fique com toda a USBR TV na palma da sua mão. O Trago Verdade de hoje tá muito bom, viu, gente? A gente vai começar com o nosso boletim Conteúdo Folia, onde a gente vai fazer aí um apanhado sobre esses dias de carnaval, sobre o que aconteceu, esse carnaval em casa, como é que foram as lives, a gente vai comentar sobre isso tudo. E tem também, gente, uma polêmica envolvendo o cantor Belo, que todo mundo ficou sabendo aí, né? Todo mundo teve conhecimento. O Belo foi preso nessa semana por realizar um show clandestino, mas também não foi só pela questão do show, você vai entender direitinho o que aconteceu. O Belo já foi solto, ele não está mais detido, ele
ele passou uma noite detido, mas a gente vai entender um pouco sobre isso e, claro, eu vou fazer uma crítica em relação a todo esse episódio, em relação a tudo que está envolvendo essa questão sobre os shows e sobre a forçação de barra para que, principalmente o setor de entretenimento, os artistas voltem a trabalhar de uma forma, entre aspas, normal. E a gente sabe que isso não pode acontecer de jeito nenhum. E a gente tem também as notícias internacionais dos famosos. Vamos saber o que está acontecendo. Aliás, a gente estava com saudade do Famous News, né? Vamos saber o que está acontecendo pelo mundo com os famosos e tem polêmica também. Claro, sempre tem polêmica. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho na sequência, logo depois da nossa vinheta. Não sai daí. Vamos abrir falando sobre uma live histórica que promoveu o encontro entre Ivete Sangalo e Cláudia Leite. Toda aquela rixa que a gente conhece aí de bastidor, né? Todas essas histórias, essas lendas artísticas de que as duas são grandes rivais, elas caíram por terra, pelo menos durante esse carnaval, durante esse momento bacana em que as duas se encontraram para promover aí, gente, um encontro sensacional, lembrando e relembrando clássicos do Carnaval de Salvador, né? Clássicos da música baiana, do axé, que a gente adora. E esse encontro, gente, foi numa live totalmente patrocinada. E o mais interessante disso tudo é que a gente conseguiu sentir de casa um pouquinho da energia que rola nos blocos, né? Porque esse ano Salvador não teve bloco de carnaval, a Bahia, enfim, não aderiu ao carnaval, claro, com total consciência e com total propriedade, porque nós ainda estamos numa pandemia, mas foi muito bonito da gente ver Ivete Sangalo e Cláudia Leite juntas no mesmo palco, cantando uma música da outra e elas interagindo muito. Claro, a Ivete com aquele jeito super irreverente dela, com aquele jeito descontraído. A Cláudia também, sempre muito simpática, muito brincalhona. E o mais interessante disso, gente, é que a música conseguiu, mais uma vez, unir e reunir as pessoas, né? Acho que desde o início da pandemia a gente sempre falou sobre isso, sobre o poder da música, o poder das lives. É uma pena que a gente não tenha, no meu ponto de vista, maturidade para continuar mantendo as lives, né? Porque a gente viu aí artista fazendo um monte de presepado, um monte de baixaria em live. Enfim, acho que a gente precisa amadurecer essa cultura, mas de um modo geral foi muito bom a gente aprender um pouco sobre esse novo mecanismo, essa nova ferramenta de levar música e entretenimento para as pessoas que estão em casa, né? Eu acho que o objetivo da internet, o objetivo da tecnologia conseguiu ser alcançado. Claro, como eu disse, ainda precisa de muita maturidade por parte de alguns artistas. Mas olha, voltando aqui a falar sobre a Ivete e a Claudinha, teve um momento muito interessante dessa live, que eu particularmente assim, achei incrível e tinha que trazer aqui. Foi um momento em que a Cláudia Leite, ela pede para tocar o violão dela, né? Ela solicita a produção, a viola, como ela chama, e aí a Cláudia está, gente, usando luvas. E como Cláudia Leite poderia tocar um violão usando luvas? E a Ivete brinca dizendo que ela iria lançar ali uma nova modalidade, né, da cantora multidisciplinar, não, como é que eu posso dizer assim, multifacetada, que consegue fazer tudo e ainda tocar violão com luvas. Foi um momento, assim, muito bacana. Claro que a Cláudia depois tirou o violão, porque não ia dar para tocar com luva, mas a gente viu ali que realmente estava um clima de muita harmonia entre as duas. E um outro detalhe interessante que a gente vai destacar aqui é o figurino, né? O figurino da Ivete, o figurino da Cláudia Leite. Aliás, eu gostei mais do da Ivete do que da Cláudia. A Cláudia, no começo, com aquela roupa amarela ali, aquele monte de pena, não estava muito legal, mas a Ivete mandou muito bem no primeiro look e ela utilizou aí uma roupa de onça, né? Que foi toda customizada pela estilista Michelle X. E essa roupa, gente, ela tinha uma cabeça de onça que foi feita artesanalmente, claro, uma réplica, né? Artesanalmente, com milhares de cristais importados da República Tcheca. Olha, gente, é para quem pode, né? Coisa de rainha mesmo. Então, isso fez toda a diferença no look da Ivete, essa coisa felina, né? Essa coisa ali de mostrar mesmo a garra. E a Ivete é uma artista, sim. A Ivete, para quem não conhece, ela é na vida real exatamente o que ela é nos palcos. Ela é gaiata, ela é brincalhona, ela é super positiva. E aí essa onça vem representar essa garra mesmo que a Ivete tem. Eu gostei muito. Parabéns aí a Michelle e a toda a equipe dela. Mas olha, gente, a gente ainda teve muito mais lives e a gente ainda teve muito mais shows
nesse finalzinho de carnaval. Dá só uma olhada. Xande do Harmonia, Tony Salles e Léo Santana se uniram no projeto Encontro durante um show que foi bem animado e que durou quase 6 horas. Essa apresentação resgatou um pouco daquela pegada do samba de roda, que também faz parte do carnaval baiano. Destaque para o palco muito bem produzido, repertório super animador e, de quebra, ainda teve o encontro das ex-dançarinas do El Chan, Carla Pérez, que é mulher do Xande, e Sheila Carvalho, que é mulher do Tony. Na quarta-feira de cinzas teve a live da Margarete Menezes e o bloco da Maga. O cenário escolhido foi a Concha Acústica de Salvador, palco onde Margarete já se apresentou várias vezes nessas 3 décadas de carreira. O repertório foi repleto de clássicos da música baiana e teve convidados como Daniela Mercury e Tatal. Por aqui no Rio de Janeiro ainda teve a live do Bloco da Preta. A cantora reuniu parte dos seus ritmistas, né, desse tradicional bloco, que aliás eu tenho um carinho muito grande porque eu vi nascer esse bloco, eu sei o comprometimento das pessoas, eu sei a responsabilidade que a equipe da Preta tem para colocar um bloco desse tamanho nas ruas, né? Mas esse ano a pandemia não permitiu e aí a Preta foi pro terraço de um hotel no centro do Rio de Janeiro com uma paisagem incrível e lá com os seus ritmistas, lá com todo o seu carisma também, com toda a sua interatividade, o seu jeito eclético de ser, ela comandou a live do Bloco da Preta. E essa live, gente, ainda teve a participação do público através de um telão. A Preta interagiu com os fãs, interagiu com o público durante todo o tempo e teve ainda convidados especiais, como Tereza Cristina, que mandou muito bem. Aliás, eu acho que aproveitaram um pouco a participação da Tereza. Ela poderia ter ficado mais um tempinho ali no Bloco da Preta, que também foi um bloco patrocinado, né? Um bloco virtual super patrocinado por uma marca de cosméticos, mas a Tereza poderia ter ficado mais um pouquinho ali, porque ela, afinal de contas, é a rainha das lives, né? E teve também o Mumuzinho, que cantou ao lado da Preta, o Mumuzinho que nesse momento está no The Voice como jurado, e ele cantou ao lado da Preta. E, gente, isso é muito bacana, porque mostra, né, o quanto os artistas precisam estar unidos nesse momento, para tentar se recuperar, para tentar se levantar, para a gente tentar movimentar um outro tipo de formato, um outro tipo de mecanismo, porque daqui para frente as coisas vão ser bem diferentes. Nessa live do Bloco da Preta, a Alcione também foi convidada para essa live, só que por problemas de saúde ela não pôde comparecer. A Alcione está bem, está fora de perigo, ela teve só um problema, se não me engano, na coluna, né, uma coisa assim, mas no contexto em si, né, a gente conseguiu se divertir em casa, a gente conseguiu arrastar ali o sofá e cantar, né, porque eu acho que o objetivo é esse, carnaval em casa. É um carnaval diferente, na verdade foi um momento difícil para todo mundo, mas a gente passou por mais essa e a gente tem a certeza de que no ano que vem novidades podem surgir. Afinal de contas, a gente já está plantando novas ideias nesse momento aqui, né? E teve também, gente, pra gente encerrar aqui essa primeira parte do nosso Conteúdo Folia, um carnaval que eu achei muito legal e muito inteligente. O Monobloco, que é um tradicional bloco aqui do Rio, e que costuma encerrar as atividades de carnaval, eles arrastam milhares de pessoas pelas ruas da cidade, eles resolveram pegar algumas dessas pessoas, né? Pessoas que tocam instrumentos, pessoas que cantam, e decidiram fazer uma live, juntar todo mundo numa live no formato mosaico. E a partir daí, eles cantaram e apresentaram várias músicas também super bacanas, músicas bem alto astral, cheia de otimismo, e é muito bom porque a gente viu as pessoas em casa comemorando, a gente viu as pessoas em casa tocando seus instrumentos, cantando. E o tema da live do Monobloco era o seguinte: a distância não impede o batuque. Eu acho que essa mensagem resume muito bem o que a gente aprendeu e o que a gente pode fazer ainda de melhor para os próximos anos, para os próximos carnavais daqui para frente. Como eu disse, esse ano o carnaval não foi fácil para ninguém. Ainda que a gente não tenha participado de eventos oficiais, ainda que não tenham acontecido eventos oficiais, né, nas capitais brasileiras, a gente viu pelo país um monte de eventos clandestinos, uma pena. É muito triste a gente ver a falta de responsabilidade de algumas pessoas, né, de alguns empresários e principalmente de alguns artistas, que, como eu sempre digo, são formadores de opinião e nesse momento jamais poderiam estar
estar promovendo aglomerações, poderiam estar fazendo shows, enquanto a gente tem milhares de pessoas morrendo por aí. Eu acho que é uma falta de consciência tamanha, tremenda, e eu acho que a gente precisa muito rever essa questão em relação ao próximo, em relação ao que a gente representa pra gente e também pro próximo. Eu fiquei muito chateado, eu vi muitos artistas, alguns famosos, outros nem tanto famosos, mas que arrastam multidões, né? Promovendo esses shows, forçando uma barra. Ah, mas eu preciso ganhar dinheiro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ainda tem esse assunto que a gente vai tocar aqui. Eu preciso ganhar dinheiro, tem famílias que dependem de mim. Ok, mas essas famílias podem ser contaminadas, podem morrer. Essas pessoas podem ser contaminadas, podem morrer. E isso tudo é muita falta de responsabilidade. Mas para a gente mudar aqui um pouquinho de assunto e falar sobre festa e continuar falando sobre essa festa em casa que a gente fez esse ano, eu queria muito ter feito um baile de carnaval na minha casa, viu? Eu adoro carnaval, adoro festa, mas infelizmente o clima não estava muito para a gente comemorar, e também a gente produzindo um monte de programa, produzindo conteúdo novo que em breve vocês vão saber, a gente acabou ficando sem tempo. Mas o pessoal da Band merece aqui todos os nossos aplausos, da Band Rio, todas as nossas considerações, porque eles organizaram esse ano, eles promoveram esse ano a Casa Band Verão, né? Foi uma iniciativa deles de resgatar a cultura musical do carnaval, seja com as marchinhas, seja com samba enredo. E aí, durante alguns dias, a Band exibiu, a Band Rio, um encontro de ritmistas, cantores, músicos. Isso tudo foi comandado pelo carnavalesco Leandro Vieira, que é da Mangueira e do Império Serrano. E olha, gente, foi incrível, porque a gente teve um repertório de qualidade, a gente teve música de qualidade, a gente teve realmente aquele clima dos antigos carnavais, né? Daquela coisa mais, onde a gente ficava mais próximo, aquela coisa mais sadia, né? E eu acho que a TV aberta como força de entretenimento, né, como fonte de entretenimento, ela precisa organizar esse tipo de ação, esse tipo de programação. Então foi muito legal a gente ver a Band Rio promovendo esse Casa Verão, esse Casa Band Verão. Foi muito legal. É uma casa no Rio de Janeiro, né, na Zona Sul, e aí eles organizaram ali ao invés de levar para o estúdio, né, fizeram ao ar livre, claro, com todas as medidas de segurança, não tinha aglomeração, somente as pessoas mesmo que estavam trabalhando, e elas foram testadas, e o Leandro é um cara, assim, muito talentoso e conseguiu comandar muito bem. Aliás, ficou aí uma brecha bem interessante pro Leandro virar apresentador, né? Além de tantos talentos aí, quem sabe o Leandro Vieira não se torna apresentador e, de repente, até ser aproveitado pelo Carnaval Globeleza. E falando de Carnaval Globeleza, gente, esse ano não teve Carnaval Globeleza, né? Mas o que a Globo fez foi um desfile promovido por uma cervejaria. E esse desfile, na verdade, foi uma reunião, né? Um compacto de VTs de antigos desfiles e que, olha, não agradou nada ao público, nem ao público que curte carnaval e nem ao público que assiste a TV normalmente, né? Que tá aí a par de todas as situações, mas não agradou mesmo. E eu vi foi uma chuva de comentários negativos. Por quê? Porque além, né, de eles terem escolhido aí sambas que não combinavam muito, né? A gente teve a questão também da mistura de escolas do Rio e de São Paulo, quando a gente poderia, de repente, no Rio de Janeiro ser exibido do Rio de Janeiro e de São Paulo ser exibido o de São Paulo. Mas aí a Globo fez uma misturada, a Globo junto com a cervejaria, obviamente, fizeram uma misturada, uma salada, um salseiro, e o negócio ficou muito ruim. Além disso tudo, ainda teve um outro problema, a questão do áudio. Muitos desfiles foram exibidos com áudios de CD. Não tinha o áudio original dos desfiles, até pela qualidade, né, pelo tempo dos desfiles. Tinha desfile da década de 80, de 70, enfim, de 90, e o áudio não era tão bom assim, mas eles colocaram CDs por cima, né, gravações fonográficas, se é que a gente pode dizer assim, e o resultado final ficou muito ruim. Teve a apresentação do Milton Cunha, do Ailton Graça, que aliás também ficou péssimo, um texto horrível, não teve aquele clima, não pelo Milton e pelo Ailton Graça, mas pelo texto em si, que estava péssimo também, muito ruim, não tinha emoção, não teve nada assim. Então, quem assistiu aos primeiros minutos, né, do programa que foi exibido, não assistiu ao segundo programa, porque realmente ficou muito chato, foi muito ruim. Então, uma nota 0 bem redonda, bem roliça. E a gente espera que
no ano que vem, né, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas que no ano que vem essa coisa, a gente esqueça o que aconteceu no Carnaval da Globo desse ano, porque eu acho que com a quantidade de profissionais que trabalham na emissora e profissionais de qualidade, com a quantidade de gente competente que poderia ter feito uma coisa melhor, o resultado final desse desfile foi um verdadeiro fiasco. A gente ainda tem tempo aqui para mostrar só mais um VT. Ah, ainda tem? Então ótimo. A gente vai mostrar agora, gente, um VT rapidinho antes da gente encerrar, da Luísa Brunet. A Luísa Brunet, que faz parte do Carnaval do Rio de Janeiro, ela resolveu revirar o seu baú de fotos e olha, gente, compartilhou na internet várias imagens de antigos carnavais. A gente pode ver a Luísa bem novinha, né? Rever a Luísa bem novinha, a Luísa que já se aposentou do carnaval, ela já não desfila mais e desfilou durante muitos anos na Imperatriz Leopoldinense, não é isso? E ela, assim, é um ícone, é uma figura emblemática do nosso carnaval e resolveu dividir aí com seus seguidores, com seus fãs, imagens de antigos carnavais. É muito bom a gente ver como era o carnaval de antigamente, o quanto a gente evoluiu no carnaval em termos de fantasia, em termos de alegoria, em termos de apresentação do espetáculo, mas também é interessante a gente perceber o quanto a gente ainda precisa evoluir em muitos outros quesitos. Seguindo aqui, pra gente terminar esse boletim Conteúdo Folia, que eu já tô com saudade, mas eu sei que ano que vem, se Deus quiser e se tudo correr bem, a gente vai ter o nosso Conteúdo Folia, o nosso programa com os nossos flashes, enfim, do jeito que a gente gosta de fazer e do jeito que a gente estava pensando em fazer, mas infelizmente não teve como. Pra gente terminar aqui, vamos terminar em alto astral, vamos terminar com um clima que realmente traduz o carnaval, acho que de todas as regiões, independente do tipo de carnaval que seja o carnaval baiano, seja o carnaval do Rio de Janeiro, de São Paulo com samba, enfim. Carnaval é uma linguagem universal. E a gente termina com imagens da atriz Érica Januza, que representa todos nós, né, nesse carnaval onde a gente ficou em casa e ela resolveu sambar em casa. Colocou ali um desfile na televisão, uma música, um desfile de escola de samba, né, com samba enredo, uma música animada e resolveu realmente cair no samba. Esse é o clima do carnaval em casa desse ano de 2021. A pandemia continua matando muitas pessoas, né, no país todo, no planeta todo. E a gente aqui fica na esperança, a gente aqui fica na certeza desses dias melhores que estão para chegar e principalmente da consciência coletiva, que é muito importante. Eu acho que o grande aprendizado disso tudo é a gente pensar no próximo. Muito se discutiu nesse carnaval, mas e os profissionais que trabalham, mas e o pessoal que trabalha nas escolas de samba, o pessoal da produção, não sei o quê? É isso que a gente tem que pensar em todos os momentos. Aliás, é isso que a gente já deveria estar pensando em outros momentos, no próximo. Então, que fique a lição dessa pandemia, que fique a lição do quanto a gente precisa respeitar e, principalmente, compreender o próximo. Depois de 6 anos e meio de casamento, Kim Kardashian e Kanye West estão oficialmente separados. De acordo com a imprensa americana especializada em celebridades, o pedido teria partido da Socialite, que propôs uma separação amigável. Kim ainda decidiu manter o acordo pré-nupcial e propôs também a guarda compartilhada dos 4 filhos. Só resta saber agora com quem ficará a mansão do ex-casal, avaliada em 322 milhões de reais. A filha da cantora Madonna, Lourdes Maria Leon, é a estrela da nova campanha de primavera da Marc Jacobs. Nas primeiras imagens divulgadas, ela aparece usando acessórios com figurinos de estampas florais bem chamativos. As fotos são uma reinvenção de campanhas anteriores, mais precisamente dos anos 90. A escolha de Lourdes se deu com o objetivo de aproximar a grife do público mais jovem. Além de modelo, aos 24 anos, Lourdes Maria também se aventura como cantora, seguindo os passos da mãe. Depois de ter polemizado no mundo todo por implantar um diamante rosa bem no meio da testa, o rapper Lil Uzi Vert, de 26 anos, revelou que está com medo de morrer devido a possíveis reações causadas pelo implante. Em uma conversa com fãs na internet, ele disse que a remoção da pedra pode lhe custar a vida, caso não seja realizada sob os devidos cuidados. A joia custou cerca de 24 milhões de dólares e o motivo para o artista ter escolhido a testa foi para que não perdesse o tesouro. Lil contou que se tivesse colocado a pedra em um anel, por exemplo, poderia perdê-lo em algum lugar. Então tá, né?
A gente fala agora sobre uma polêmica que levantou muitas questões na internet, dividiu também muito o público, que é em relação ao cantor Belo. Para quem não acompanhou, o Belo foi preso nessa semana para prestar esclarecimentos por conta de um show que ele promoveu, que ele participou, né, que ele se apresentou em uma comunidade do Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, e esse show, óbvio que teve aglomeração. E a gente sabe que a gente está numa pandemia e que aglomeração representa, sim, risco de morte. E aí, gente, esse show é clandestino porque ele não foi autorizado pela prefeitura, pelos órgãos competentes. E aí, diante dessa história toda, muitas perguntas ficaram no ar, como, por exemplo, como é que o Belo faz um show da estrutura que estava nesse show, da estrutura que tinha com ferragens, com palco gigantesco, esquema de iluminação e tudo, sem ninguém perceber, né? Não teve fiscalização da prefeitura, ou será que teve e foi feita a vista grossa? A gente não sabe ainda. A questão é que ele foi detido para prestar esclarecimentos, e aí ele foi solto, ele passou uma noite detido, ele foi solto, e muitas perguntas ficaram, como eu disse, sem resposta, né? Uma delas que eu trouxe aqui pra gente. Aliás, antes da gente fazer essas perguntas, eu queria dizer que, é como eu sempre repito aqui no Trago Verdade, né? Eu acho que o artista, o comunicador, enfim, a pessoa que está de frente para as câmeras, que tem uma aceitação grande do público, ela tem como dever, como obrigação, passar a informação, passar a consciência. A gente está num momento de pandemia, onde as pessoas estão morrendo, são muitas pessoas, agora a gente tem essa nova variante do vírus, enfim, os casos estão começando a pipocar, é um assunto muito grave, a gente ainda não terminou a nossa quarentena propriamente dita, ainda que muitas pessoas estejam forçando barra para poder forçar, né, uma volta ao novo normal, que ainda não existe. A gente está aprendendo a lidar com toda essa situação, e aí o artista vai, não só o Belo, acho que o Belo foi dois, né, durante principalmente esse momento de carnaval, mas aí o artista vai lá e faz um show com um monte de gente, enfim, acho que é preciso a gente ter a consciência e despertar no próximo a questão que realmente está existindo, que é a pandemia. E a gente sabe que é um vírus que ele é transmitido pelo ar, pelo contato, pela aglomeração, né? E é bem complicado. Sobre essa questão, o Belo disse que não sabia sobre o número de pessoas que estavam no seu show, o que eu achei, assim, também um pouco estranho, porque nenhum artista sai de casa para cantar para meia dúzia, né? A gente sabe, ainda mais hoje em dia. E aí ele acaba sendo contraditório, porque ele diz que ele precisa cantar, que ele precisa trabalhar, porque pessoas dependem dos shows, pessoas dependem do trabalho, mas aí ele não vai sair de casa para cantar para meia dúzia? Claro que não. Ele sabia, óbvio, que o show tinha muita gente, ainda mais sendo em comunidade, né? E aí tem uma outra questão diante disso tudo, é sobre quem teria contratado o Belo. Parece que ele recebeu um cachê de 65 mil reais, e aí a polícia está investigando se ele foi contratado por alguém do tráfico, né? Se foi, assim, um tipo de show, como já é clandestino, mas se tem alguma ligação com o tráfico, mas esse assunto ainda não interessa muito pra gente. A nossa questão aqui é fazer uma reflexão em cima do papel do artista, em cima do papel das pessoas que têm por responsabilidade alertar as outras, né? A gente fala aqui desde o começo da pandemia no nosso programa, para o nosso público, enfim, a gente vê outros artistas também levantando essa bandeira, comentando em relação a isso, e o Belo poderia ter aproveitado uma oportunidade para fazer a mesma coisa. E a gente viu nas imagens que o Belo se apresenta para um público muito grande, as pessoas sem máscara, se aglomerando, e isso tudo, gente, levanta questões, né? Acabam sendo levantadas questões que deixam a gente com dúvida em relação a muitas coisas. E aí eu digo assim, eu já entrevistei o Belo várias vezes, já fui na casa do Belo várias vezes fazer matéria. O Belo é um cara muito receptivo, uma pessoa muito agradável, é um artista, né, de massa, e ele tem consciência disso. A Graciane também sempre me recebeu na casa dela para fazer matéria com muito carinho, é uma pessoa muito querida, mas assim, nesse momento, por mais que o artista esteja precisando, ele precisa também ter a consciência que outros artistas também estão precisando e estão respeitando a quarentena, estão respeitando o isolamento. Não é hora de voltar com show, não é hora de voltar com aglomeração, fingir que nada está acontecendo. A gente já falou aqui sobre aquele grupo de pagode, se eu não me engano, o Sorriso Maroto, né, que fez também show com aglomeração. Essa semana já saiu na internet notícias sobre a gravação do DVD do Naldo no Rio de Janeiro, que também acabou promovendo a aglomeração. Acho que a gente precisa ter a consciência, não dá para forçar uma barra a respeito de uma volta de uma coisa que ainda não dá para a gente voltar. A gente viu aí agora o carnaval, quantas centenas de profissionais ficaram sem emprego, ficaram sem atividade, né? Ficaram sem receber e estão com suas
rendas comprometidas por conta da pandemia, por conta disso tudo que está acontecendo. Então, não é balela. E aí o discurso que o Belo apresentou para a imprensa foi que, mas eu preciso trabalhar. Ok, todo mundo precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar, você aí do outro lado também precisa, todos nós precisamos. A gente precisa pagar as nossas contas. Mas tudo tem um limite, a vida precisa estar em primeiro lugar. Ok, ele estava protegido, a equipe dele fez testes, né? Porque ele disse no depoimento que a equipe foi devidamente testada. Ok, mas e as pessoas que estão na plateia? Elas foram testadas? As pessoas que estão na plateia, elas estão seguindo aquela modinha que agora já virou modinha, né? Virou até piada mesmo dizer, não, porque nós estamos realizando o evento seguindo os protocolos da OMS ou seguindo todas as normas de segurança. É mentira. Não tem como isso acontecer. São muitas pessoas para usar álcool gel, são muitas pessoas para... né? E cada pessoa tem o seu pensamento, tem a sua ideologia política, tem a sua crença em relação à pandemia. Isso é muito complicado. Então, eu acho que fica o alerta, o caso do Belo precisa servir de alerta para que os órgãos competentes fiscalizem com mais rigor a realização desses eventos, que cheguem diretamente até os artistas, sem intermediários, e que esclareçam para que os artistas possam utilizar a sua popularidade, o seu alcance, para fazer mais alertas. Os números estão aumentando, a pandemia continua, a gente ainda não tem assim um momento em que a gente possa, nossa, agora podemos respirar aliviados que a pandemia acalmou. Não, pelo contrário. A coisa está ficando cada vez pior. E eu acho que o artista precisa ter essa consciência. Eu não estou falando especificamente do Belo. Acho que o Belo, como eu disse, foi um caso isolado que precisa servir como exemplo. Mas outros tantos realizaram shows, estão realizando, forçando barra para voltar ao normal. Não existe mais o novo normal. Aquilo que a gente viveu. É daqui para frente. A gente tem que aprender a lidar com esse vírus, né? Bom, sobre a questão do show, o Belo ainda está prestando esclarecimento, né? A polícia ainda continua investigando essa questão toda, se teve tráfico, se não teve envolvido, o porquê disso, o porquê daquilo, essas questões que realmente fica mais para o pessoal do hard news, né? Do pessoal do jornalismo. Mas aqui, como eu disse, o nosso objetivo é a gente refletir sobre isso. Então, na minha opinião, gosto do Belo, como eu disse, eu já fiz muitas matérias com ele, achei ele um cara muito bacana, muito incrível, mas nesse ponto, sim, o Belo falhou. E é preciso entender que se ele quer trabalhar, a equipe dele quer trabalhar, ok, que a gente busque, todos nós, novos mecanismos, novas ferramentas, as lives, a gente viu aqui no começo do programa, as lives de carnaval, enfim, a gente precisa se reinventar. Não dá mais para a gente ignorar a existência de uma pandemia que está matando muito. Então, precisamos trabalhar? Precisamos. Vamos pensar como a gente pode trabalhar. O que a gente pode fazer com o cenário que a gente tem. Eu acho que essa é a questão principal. Essa é a questão da nossa reflexão. Chegou a hora da gente falar sobre as pessoas que estão fazendo muita diferença na vida de outras pessoas, principalmente nesse momento da pandemia. E hoje aqui eu trouxe a ACAI, a Associação de Combate à AIDS Infantil, que fica em Jundiaí, São Paulo. Essa ONG foi fundada em 2003 e tem como objetivo atender e dar suporte para as famílias das crianças que convivem com HIV. E olha, gente, é um trabalho que eles fazem assim de formiguinha mesmo, é um trabalho onde eles contam com a doação, né, de pessoas, eles contam com a colaboração de voluntários, e eu acho que essa manifestação, eu acho que esse movimento, né, seja em qualquer instituição que for, é muito necessário para que a gente consiga atravessar esse período tão difícil, esse período tão complicado e tão turbulento. Então, antes da gente falar aqui sobre a maneira de como ajudar a ACAI, eu queria parabenizar a todos os voluntários, né? A gente recebe muitos e-mails, muitas marcações no Instagram de pessoas que estão trabalhando como voluntários, pessoas que têm projetos sociais. O importante é esse, a gente continuar ajudando, seja da maneira que for. A ACAI, gente, vocês podem encontrar informações sobre como doar, né, sobre como ajudar a ACAI através do perfil do Instagram, que é @acai_jundiaí. E aí, a união de todo mundo com as doações, né, dos voluntários, fez com que as crianças assistidas por esse projeto não passassem fome durante a pandemia, pelo menos até agora. É muito difícil porque a gente não tem mais o auxílio emergencial, foi cortado pelo governo, a gente não tem expectativa.
emprego tá difícil, então assim, tem muita gente remando mesmo contra a correnteza e essas pessoas estão ajudando e quem ajuda sabe quem realmente merece da ajuda, né? Então assim, é importante a gente ter essa consciência do coletivo, a gente ter essa consciência de ajudar ao próximo e graças a soma de forças, essas crianças que são assistidas pela CAI não estão passando dificuldades, porque os seus pais, né, consequentemente, devem estar passando por dificuldade, e aí a CAI ajuda todas essas famílias. E olha, eles estão precisando de doação de alimentos, produtos de higiene como álcool e máscara. É muito importante nesse momento o uso do álcool gel, do álcool 70% e também de máscaras. Algumas crianças desse projeto estão retomando as suas atividades escolares, então precisam de máscaras, né, para poderem se proteger nas escolas. E também, claro, como eu disse aí, o álcool 70% e o álcool gel. Claro, além também de outros gêneros que eles também precisam. Então, comida e higiene é o principal, é o que ajuda, é o que faz com que todo mundo, né, consiga sobreviver em dias tão complicados. E aí, então você pode entrar lá no perfil do Instagram deles, que é @acaijundiaí, e ver as várias maneiras como você, aí do outro lado, seja da forma que for, através de dinheiro, através de depósito bancário, através de produtos, né, você que pode doar produtos, você pode ver como ajudar esse pessoal, essas crianças aí desse projeto tão bacana. O importante, gente, é que a gente continue sempre fortalecendo, é que a gente continue sempre mantendo firme essa corrente que não pode arrebentar, que não pode terminar de jeito nenhum. E o nosso Trago Verdades dessa semana vai ficando por aqui. Eu quero deixar um beijo muito carinhoso, todo o meu carinho, para minha avó, que fez aniversário nessa semana. Dona Itatiara, um beijo para a senhora. A senhora eu sei que tá bem guardadinha, tá quietinha aí. É isso mesmo, por enquanto a gente tem que ficar quietinho, a gente tem que ficar guardado para que logo, logo a gente possa voltar a se abraçar, a se beijar e a confraternizar daquele jeito que só a gente sabe. Vó, um beijo para a senhora, feliz aniversário. Quero também desejar aqui para todo mundo que trabalha como voluntário, para todas as pessoas que estão trabalhando incansavelmente em prol das outras nessa pandemia, que continuem se mantendo firmes, que não percam o seu propósito, porque tem muita gente que ainda precisa de ajuda e eu acho que só mesmo a união vai fazer a diferença nesse momento. Lembrando que a gente tem um encontro marcado nos 5 Minutos de Fama, no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV, toda quarta-feira. Na USBR TV, logo depois do USBR News, com Paulo Sérgio, a gente vai se encontrar para poder falar sobre o BBB 21, que aliás está muito bom, viu? Muito bom mesmo. Essa edição, assim, cada edição a gente diz que vai ser melhor, né? Mas nessa edição agora, as últimas estavam vindo meio capengas, a penúltima foi muito boa, mas essa agora, olha, em poucas semanas parece que a gente já tá vivendo aí os 2 primeiros meses, né? Porque tá muito intenso. Então, não perca todas as informações sobre o BBB 21 nos 5 Minutos de Fama, toda quarta-feira, no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV. E eu volto na semana que vem com mais um Trago Verdade. Até lá!